A noite tinha caído pesada sobre a estrada de terra batida que cortava o sertão. Não tinha lua nenhuma no céu, só as estrelas brilhando lá em cima, e o escuro era tão forte que parecia que alguém tinha jogado um pano preto em cima do mundo. Roberto Alves, um homem de 42 anos, dirigia seu caminhão velho por aquela estrada poeirenta, cansado depois de 3 semanas longe de casa. O cabra era magro, tinha a pele queimada de sol, uns fios de cabelo branco começando a aparecer na cabeça e aquele jeito meio fechado de quem já sofreu demais na vida. Não era de conversar muito, não confiava em quase ninguém, mas quando via alguém precisando de ajuda, o coração dele amolecia que nem manteiga no sol quente. Fazia quase 1 ano que a mulher dele tinha ido embora. Cansou de esperar ele voltar das viagens, cansou de dormir sozinha, cansou de criar os planos da vida dela em volta de um homem que vivia mais na estrada do que em casa. Levou as 2 malas que tinha, deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha e sumiu. Roberto nem tentou ir atrás, sabia que não tinha jeito, sabia que tinha perdido ela fazia tempo, só que nenhum dos dois tinha coragem de admitir. Agora ele vivia sozinho num quartinho alugado na periferia da cidade. Um lugar apertado que cheirava a mofo e tinha goteira no teto quando chovia. O caminhão era tudo o que ele tinha de verdade. Era sua casa. Era de onde tirava o dinheiro para comer. Era o único companheiro que não ia embora, que estava sempre ali, esperando por ele. A cabine do caminhão estava quentinha, com aquele cheiro misturado de café requentado, cigarro velho e poeira da estrada. O rádio tocava baixinho um forró pé de serra, daqueles antigos que o pai dele gostava de ouvir quando Roberto era menino. Os faróis do caminhão rasgavam a escuridão à frente, mostrando só uns poucos metros de estrada de cada vez. O resto era tudo preto, como se o mundo acabasse ali onde a luz não chegava. Roberto bocejou, passando a mão no rosto para espantar o sono. Tinha que aguentar mais umas 2 horas de viagem até chegar na cidade onde morava. Tinha acabado de fazer uma entrega de mantimento numa cidadezinha pequena, lá nos Cafundós, e estava voltando para casa com o bolso um pouco mais cheio e o corpo todo dolorido. Foi quando, de supetão, ele viu uma coisa estranha na beira da estrada. Parecia um vulto, uma sombra diferente das outras, alguma coisa que não fazia sentido estar ali naquele lugar abandonado, no meio do nada. O coração dele deu um pulo no peito. Roberto piscou os olhos, pensando que estava vendo visagem, coisa da cabeça cansada. Mas não, a coisa continuava ali, parada, meio torta, como se fosse um espantalho daqueles que o povo bota nas roças para espantar os pássaros. Só que espantalho não fica na beira de estrada deserta, não é? O cabra sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguma coisa ali não estava certa. Pisou no freio com tanta força que os pneus do caminhão chiaram na terra batida, levantando uma nuvem de poeira que tomou conta de tudo. O caminhão parou de lado, meio atravessado na estrada. Roberto ficou parado ali, com as mãos apertadas no volante, o coração batendo descompassado no peito, tentando entender o que diabos era aquilo. O motor do caminhão roncava baixinho, o forró continuava tocando no rádio, e lá fora, naquele escuro danado, o vulto continuava parado, esperando, ou pedindo socorro, ou sei lá o quê. Roberto era daqueles que não acreditava em assombração, em coisa de outro mundo, nada disso. Mas também não era besta de sair do caminhão assim sem mais nem menos. Podia ser bandido, podia ser armadilha, podia ser cilada para roubar o caminhão dele. Já tinha ouvido história de gente que fingia estar machucado na estrada, e quando o motorista parava para ajudar, vinha um bando de ladrão de dentro do mato. Ficou ali, indeciso, olhando pela janela suja do caminhão, tentando ver melhor o que era aquilo. O vento da noite balançava os galhos das árvores secas, fazendo um barulho esquisito, como se tivesse alguém sussurrando coisas que ele não conseguia entender. Passou uns 2 minutos assim, parado, só olhando. Aí,
O vulto se mexeu. Foi um movimento pequeno, meio fraco, como se a pessoa, porque agora Roberto tinha certeza que era uma pessoa mesmo, tivesse tentado se soltar de alguma coisa e não conseguisse. O cabra sentiu uma pontada no peito. Não dava para deixar alguém ali, sozinho, no escuro, talvez machucado, talvez morrendo. Mesmo com todo o medo, mesmo com toda a desconfiança que carregava dentro dele, Roberto não conseguia ser esse tipo de gente. Não conseguia passar direto e fingir que não tinha visto nada. Desligou o motor do caminhão, pegou a lanterna que ficava guardada embaixo do banco e desceu da cabine. O ar da noite estava fresco, quase frio, e tinha um cheiro de mato seco e terra. O silêncio era profundo, daqueles que pesam nos ouvidos, só quebrado pelo barulho dos grilos cantando longe e pelo vento arrastando folha seca pela estrada. Roberto acendeu a lanterna e começou a caminhar devagar em direção ao vulto, pisando com cuidado, prestando atenção em tudo ao redor, pronto para correr se precisasse. O feixe de luz da lanterna dançava na escuridão, mostrando pedaço de estrada, pedaço de mato, pedaço de céu escuro. Quando chegou mais perto, quase não acreditou no que estava vendo. Era uma velhinha. Devia ter uns 70 e poucos anos, talvez até mais, toda amarrada com corda grossa num tronco de árvore seca que ficava ali na beira da estrada. A coitada tinha a roupa rasgada em vários lugares, o rosto cheio de arranhão e sangue seco, o cabelo branco todo desgrenhado, e estava tremendo que nem vara verde, os lábios roxos de frio e medo. Os olhos dela eram esbranquiçados, opacos, sem vida. Era cega, dava para ver de longe. Mas o que deixou Roberto arrepiado, o que fez o sangue dele gelar nas veias, foi o que tinha do lado dela, no chão, encostado no tronco da árvore, uma gaiola de madeira velha, meio quebrada, e dentro dela, enrolada e sibilando baixinho, uma cobra naja enorme. O bicho era grande, grosso, com a pele cheia de escamas brilhando na luz da lanterna. A cobra levantou a cabeça, abriu aquele capuz característico e ficou olhando para Roberto com os olhos pequenos e frios. O coração do caminhoneiro quase parou. Naja não era cobra daqui, não era cobra do sertão. Como é que tinha uma cobra dessas ali, no meio do nada, dentro de uma gaiola, do lado de uma velha amarrada? A situação era tão esquisita, tão bizarra, que parecia coisa de filme ruim, daqueles que passam na televisão de madrugada. Roberto ficou parado ali, com a lanterna na mão, sem saber o que fazer. A velha virou a cabeça na direção dele, mesmo sem enxergar, como se sentisse a presença dele ali perto. A boca dela se mexeu, tentando falar alguma coisa, mas só saiu um gemido fraco, um som rouco e desesperado. O cabra olhou em volta, procurando ver se tinha mais alguém por perto, se era armadilha mesmo, mas não tinha nada, só o mato seco, a estrada vazia, o vento soprando e aquela cena bizarra iluminada pela lanterna. Quem é que fazia uma coisa dessas? Quem é que amarrava uma velha cega num pau e deixava uma cobra do lado, esperando? Que tipo de gente era capaz de uma maldade tão grande? Guardou a lanterna embaixo do braço e começou a desamarrar a velha. As cordas estavam apertadas, tinham marcado fundo na pele dela, deixando umas marcas vermelhas e inchadas nos pulsos e nos tornozelos. As mãos de Roberto tremiam enquanto trabalhava nos nós, tentando não fazer barulho para não assustar a cobra. A Naja continuava ali dentro da gaiola, enrolada, observando tudo com aqueles olhos frios. Parecia que o bicho estava esperando alguma coisa, como se soubesse que tinha um papel para cumprir ali. Roberto sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Terminou de soltar a velha e pegou ela no colo. A coitada era leve que nem criança, só osso e pele, tremendo sem parar. Carregou ela até o caminhão, sempre de olho na cobra, e colocou ela dentro da cabine. A velha mal conseguia ficar sentada, o corpo todo mole, a cabeça caindo para o lado. Roberto pegou uma garrafa de água que tinha ali, abriu e ofereceu para ela.
A mulher bebeu desesperada, a água escorrendo pelo canto da boca, molhando a roupa rasgada. Quando terminou de beber, ela agarrou o braço dele com uma força que ele não imaginava que ela tivesse e começou a falar, as palavras saindo atropeladas, rápidas, meio enroladas. Contou que morava sozinha num sítio pequeno ali perto, uns 15 quilômetros dali para dentro, por uma estradinha de chão que quase ninguém usava. Tinha ficado viúva fazia 10 anos e vivia sozinha desde então. Só ela e as galinhas, algumas cabras, uma vaquinha velha. Não tinha filho, não tinha parente perto, era só ela e o silêncio do sertão. Umas 2 semanas atrás, tinha aparecido uns homens no sítio dela. Eram 3, todos jovens, vestidos com roupa boa demais para quem estava andando pelo interior. Bateram na porta dela, educados no começo, dizendo que tinham ouvido falar que ela tinha um baú cheio de moedas antigas, moedas de ouro que o finado marido dela tinha juntado durante a vida toda. A velha disse que não sabia de baú nenhum, que não tinha moeda de ouro, que era tudo mentira. Mas os homens não acreditaram. Começaram a revirar a casa, quebrando móvel, rasgando colchão, arrancando tábua do chão, procurando o tal baú. Passaram horas ali, fazendo uma bagunça dos diabos, e não acharam nada. Ficaram bravos, muito bravos. Um deles agarrou a velha pelo pescoço e apertou, perguntando onde estava escondido o tesouro. Ela continuou dizendo que não sabia de nada. Foi quando um dos homens teve a ideia mais maluca e cruel que ela já tinha visto na vida. Eles tinham trazido a cobra. Um dos vagabundos criava bicho exótico, tinha aquela naja de estimação, e tinha trazido ela junto na viagem. Amarraram a velha naquele tronco de árvore na beira da estrada, colocaram a cobra na gaiola do lado dela e disseram que iam voltar de manhã cedo. Se até lá ela não tivesse falado onde estava o baú, eles iam abrir a gaiola e deixar a cobra fazer o serviço sujo deles. Disseram que Najá era cobra venenosa, que a picada matava em poucas horas, e que ninguém ia saber o que tinha acontecido com ela. Iam pensar que ela tinha sido picada por acidente, andando pelo mato. Crime perfeito. Roberto escutou tudo aquilo com o sangue fervendo nas veias. Que tipo de gente fazia uma coisa dessas com uma velha indefesa? Amarrar ela na estrada, deixar uma cobra do lado esperando. Era covardia da pior espécie. Ligou o motor do caminhão e saiu em disparada em direção à cidade mais próxima, que ficava a uns 40 minutos dali. A velha ia junto, quieta agora, encolhida no banco, ainda tremendo. Quando Roberto olhava para ela pelo canto do olho, via que os lábios da mulher se mexiam, como se ela estivesse rezando baixinho, agradecendo por ter sido salva. Mas aí, no meio do caminho, a velha falou uma coisa que deixou Roberto de queixo caído. Disse que sabia que ele ia passar por ali naquela hora. Não foi sorte, não foi coincidência, ela sabia. Tinha sonhado com tudo aquilo 3 noites seguidas. Sonhou com um caminhão parando na estrada, sonhou com um homem de cabelo grisalho descendo com uma lanterna, sonhou com ele desamarrando ela e colocando ela dentro da cabine quentinha. Nos sonhos, ela via o rosto dele, mesmo sendo cega. Via que ele era um homem sofrido, que tinha perdido coisa importante na vida, que carregava uma tristeza funda dentro do peito. E via mais, via que ele era a única pessoa que podia ajudar ela, que podia fazer justiça. Roberto deu uma risada nervosa, sem graça. Achou que a velha estava meio pirada da cabeça, coitada. Depois de passar por um sufoco daqueles, era normal ficar meio confusa. Mas ela continuou falando, firme, séria. Disse que não era cega de nascença, não. Tinha perdido a visão aos poucos por causa de uma doença, mas junto com a cegueira tinha ganhado outra coisa. Um dom. A capacidade de sentir as coisas antes delas acontecerem, de ver o futuro nos sonhos, de saber quando coisa ruim estava por vir. Disse que nem todo mundo acreditava nela, que muita gente achava que ela era doida,
mas que o dom era real, tão real quanto aquela cobra que tinha ficado para trás na gaiola. O caminhoneiro não sabia o que pensar. Parte dele achava que aquilo era papo furado, coisa de gente supersticiosa. Mas outra parte, lá no fundo, sentia que tinha alguma coisa estranha mesmo naquela história toda. Como é que ela podia ter certeza que ele ia passar por ali? Aquela estrada era pouco usada. Ele só tinha pego aquele caminho porque a estrada principal estava interditada por causa de um deslizamento de terra. Foi uma decisão de última hora, imprevista. Como é que ela podia ter sonhado com isso? Chegaram na cidade quando já passava da meia-noite. As ruas estavam desertas, só alguns cachorros vadios andando por ali, fuçando no lixo. Roberto parou o caminhão em frente à delegacia, que era um prédio velho, com a pintura descascada e uma luz amarelada acesa na porta. Desceu e ajudou a velha a descer também. Ela mal conseguia andar direito, as pernas bambas de tanto tempo amarrada naquela posição. Entraram na delegacia e Roberto chamou pelo delegado. Esperaram uns 5 minutos até o homem aparecer sonolento, de cara amarrada, irritado por ter sido acordado. O delegado se chamava Augusto Ferreira, um homem gordo, de uns 50 anos, com um bigode grosso grisalho e um jeito metido de quem se achava muito importante. Quando Roberto começou a contar a história, o delegado foi ficando cada vez mais desconfiado. Olhava para o caminhoneiro, depois para a velha, depois de novo para o caminhoneiro, como se estivesse tentando decidir se aquilo era verdade ou mentira. Quando Roberto falou da cobra Naja, o delegado deu uma risada seca e sacudiu a cabeça. Disse que aquela história estava parecendo invenção, que não fazia sentido nenhum. Quem é que ia amarrar uma velha na estrada com uma cobra do lado? E cobra Najá, ainda por cima, que não existia por aqui. Estava parecendo que Roberto é que tinha feito alguma coisa com a velha e agora estava tentando inventar uma desculpa. O caminhoneiro sentiu o sangue subir na cabeça. Tentou explicar de novo, com mais calma, mas o delegado não quis nem ouvir. Mandou os dois sentarem ali e começou a fazer pergunta cada vez mais agressivo, cada vez mais acusador. Passou a noite toda interrogando Roberto, fazendo as mesmas perguntas de novo e de novo, tentando pegar ele em alguma contradição. A velha ficou numa sala separada, sendo cuidada por uma enfermeira que trabalhava na delegacia. Roberto estava exausto, com sono, com fome, com raiva. Não acreditava que tinha parado para ajudar alguém e agora estava sendo tratado como bandido. Pensou em levantar e ir embora, mas sabia que isso ia piorar tudo. Então ficou ali, respondendo às perguntas do delegado, tentando manter a calma. Foi só quando amanheceu, quando a enfermeira trouxe a velha de volta, e ela insistiu em contar a mesma história que Roberto tinha contado, que o delegado começou a ficar meio em dúvida. A velha falou dos 3 homens, descreveu eles direitinho mesmo sem enxergar. Disse que um tinha a voz grossa e grave, outro tinha um jeito nervoso de falar, e o terceiro era mais novo. Tinha a voz fina, quase de menino. Disse onde ficava o sítio dela, deu o endereço certinho e pediu para o delegado mandar alguém lá para ver a bagunça que os homens tinham deixado, a casa toda revirada, os móveis quebrados. O delegado mandou 2 policiais irem até o sítio verificar. Disseram que iam voltar em algumas horas. Enquanto isso, mandou buscar a tal cobra que, segundo Roberto, ainda estava lá na beira da estrada dentro da gaiola. Passaram mais 2 horas de espera tensa. Roberto cochilou ali mesmo, na cadeira dura da delegacia, a cabeça caindo para o lado, o corpo dolorido de cansaço. Quando acordou, com um dos policiais sacudindo o ombro dele, já era quase meio-dia. Os policiais tinham voltado do sítio da velha. Confirmaram tudo. A casa estava toda revirada mesmo, tinha marca de arrombamento na porta, móveis quebrados, uma bagunça dos diabos. E mais... encontraram pegadas de pelo menos 3 pessoas diferentes no terreiro, pegadas recentes, de tênis, não de sandália ou bota de trabalho.
Também acharam um pedaço de pano rasgado preso num arbusto perto da casa. Parecia ser de uma camisa. O delegado ficou meio sem jeito, percebendo que tinha julgado Roberto errado. Mas ainda faltava a prova mais importante, a cobra. Quando o outro policial chegou da estrada, todo mundo ficou em silêncio. O homem entrou na delegacia carregando a gaiola de madeira velha, só que a gaiola estava vazia. A cobra tinha sumido. O cadeado que prendia a portinha da gaiola estava aberto, jogado no chão do lado do tronco, onde a velha tinha ficado amarrada. Ninguém sabia como aquele bicho tinha conseguido abrir o cadeado e escapar. Não fazia sentido nenhum. Cobra não abre cadeado, cobra não tem mão, não tem dedo, não tem como fazer isso. O delegado ficou olhando para a gaiola vazia, depois para Roberto, depois para a velha, sem saber o que dizer. A situação tinha ficado ainda mais estranha. Roberto sentiu um frio na barriga. Se a cobra tinha fugido, quer dizer que ela estava solta por aí, no mato, podendo picar alguém. E mais, sem a cobra, não tinha prova concreta de que a história era verdade. Era a palavra dele e da velha contra nada. O delegado podia muito bem continuar achando que era tudo invenção, mas a velha não parecia preocupada. Estava sentada ali, quieta, com aquele olhar esbranquiçado e vazio, mas tinha um meio sorriso no rosto, como se soubesse de alguma coisa que ninguém mais sabia. Roberto olhou para ela e sentiu um arrepio. Sentiu. Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali, alguma coisa que ele não entendia, alguma coisa que ia muito além de uma velha amarrada numa árvore e uma cobra que sumiu. O delegado Augusto Ferreira mandou Roberto e a velha ficarem por ali mais um tempo, enquanto ele tentava entender o que diabos tinha acontecido. Fez mais algumas perguntas, anotou tudo num caderno velho e gasto, e disse que ia investigar. Roberto não acreditou muito naquela conversa. Conhecia gente como o delegado, daquelas que só faziam o trabalho direito quando tinha alguém importante cobrando. E uma velha cega morando sozinha num sítio perdido não era exatamente o tipo de pessoa que interessava para a autoridade. Passaram o resto do dia ali, na delegacia. A enfermeira trouxe comida para a velha, um prato de arroz com feijão e um pedaço de carne seca. A coitada comeu devagar, as mãos tremendo, ainda meio em choque com tudo que tinha passado. Roberto comeu também, mais por obrigação do que por fome. O estômago dele estava embrulhado, cheio de preocupação e raiva. Não conseguia parar de pensar naqueles 3 homens que tinham feito aquilo com a velha. Quem eram eles? Por que achavam que ela tinha um baú cheio de moedas antigas? E por que diabos tinham usado uma cobra naja de todas as coisas? No fim da tarde, o delegado finalmente liberou os 2. Disse que ia continuar investigando, que se precisasse de mais alguma coisa, ia chamar eles de volta. Roberto ajudou a velha a subir no caminhão de novo e perguntou onde ela queria ir. A mulher disse que tinha uma amiga na cidade, uma comadre antiga que morava ali perto, e que podia ficar com ela por uns dias até a situação se acalmar. Roberto levou ela até a casa da tal comadre, uma senhora baixinha e redonda, que abriu a porta com cara de susto ao ver a velha toda machucada e suja. As duas se abraçaram chorando e a comadre começou a fazer um monte de pergunta. A velha contou tudo de novo, desde o começo, e a outra mulher foi ficando cada vez mais horrorizada. Disse que o mundo estava perdido, que não tinha mais respeito, que as pessoas tinham ficado ruins e gananciosas. Roberto ficou ali parado, meio sem jeito, não sabendo se ia embora ou se esperava. Foi quando a velha se virou para ele, pegou na mão dele com aqueles dedos frios e magros e agradeceu do fundo do coração. Disse que ele tinha salvado a vida dela, que era um homem bom, e que Deus ia recompensar ele por aquela bondade. Roberto não sabia o que dizer. Nunca foi muito de religião, não acreditava muito nessas coisas de Deus recompensando ou castigando. Mas tinha algo no jeito que a velha falava, algo na sinceridade daquela voz trêmula que mexeu com ele.
Disse que tinha sido só o certo a fazer, que qualquer pessoa teria feito o mesmo. A velha deu um sorriso triste e balançou a cabeça. Disse que não, que muita gente teria passado direto com medo, com preguiça, com desconfiança. Disse que ele era especial, mesmo sem saber. Saiu dali e voltou para o caminhão. Já estava anoitecendo de novo, o céu ficando vermelho e depois roxo e depois preto. Roberto dirigiu até o quartinho alugado onde morava, estacionou o caminhão na rua, subiu a escada apertada e entrou. O lugar estava do jeito que ele tinha deixado, bagunçado, com roupa suja jogada no chão, louça na pia, o cheiro de mofo sempre presente. Tomou um banho demorado, deixando a água quente levar um pouco do cansaço e da tensão, e depois se jogou na cama. Pensou que ia dormir na hora, de tão cansado que estava. Mas o sono não veio. Ficou ali, olhando para o teto cheio de mancha de umidade, pensando em tudo que tinha acontecido. A velha amarrada na árvore, a cobra dentro da gaiola, o jeito que ela tinha dito que sabia que ele ia passar por ali, aquela história de dom, de sentir as coisas antes delas acontecerem. Tudo aquilo parecia loucura. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro dele dizia que não era, que tinha algo de verdade naquilo tudo. Roberto não era homem de acreditar em coisa sobrenatural, mas também não era burro de achar que entendia tudo o que acontecia no mundo. Os dias foram passando. Roberto voltou ao trabalho, pegando carga aqui e ali, rodando pelas estradas empoeiradas do interior, fazendo entrega, ganhando o pão de cada dia, mas não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Toda vez que passava perto daquela região, sentia um aperto no peito, uma vontade estranha de voltar lá, de ver como a velha estava, de saber se tinha novidade sobre os 3 homens. Tentava se convencer que não era problema dele, que tinha feito a parte dele ao salvar a mulher, que agora era com a polícia, mas a sensação não passava. 2 semanas depois daquele dia, Roberto teve uma folga. Não tinha carga para entregar, não tinha compromisso nenhum. Acordou cedo, tomou um café preto e forte, e sem pensar muito, pegou o caminhão e foi em direção à cidade onde tinha deixado a velha. Não sabia direito por que estava fazendo aquilo, não tinha explicação lógica. Só sabia que precisava ir. Quando chegou lá, foi direto para a casa da comadre, bateu na porta e esperou. A mulher redonda abriu e, quando viu ele ali, ficou com uma cara estranha, meio preocupada. Disse que a velha não estava mais ali. Tinha ficado só 3 dias e depois tinha insistido em voltar para o sítio dela. A comadre tinha tentado convencer ela a ficar mais tempo. Tinha dito que era perigoso voltar, que os homens podiam aparecer de novo. Mas a velha tinha sido teimosa. Disse que precisava voltar, que tinha coisa importante esperando por ela lá. Tinha ido embora numa manhã, pegando carona com um vizinho que ia passar perto. Isso tinha sido já fazia mais de uma semana. Roberto sentiu o coração apertar. A velha tinha voltado para o sítio sozinha, depois de tudo que tinha acontecido, e se os homens voltassem, e se fizessem coisa pior com ela dessa vez? Agradeceu à comadre pela informação e saiu correndo de volta para o caminhão. Não tinha o endereço exato do sítio, mas lembrava mais ou menos a direção que a velha tinha indicado naquele dia na delegacia. Saiu dirigindo, perguntando para as pessoas na rua, para os vendedores nas barraquinhas da feira, para todo mundo que cruzava o caminho dele. Levou quase 2 horas até achar o lugar. O sítio ficava no fim de uma estradinha de terra toda esburacada, cercado de pé de fruta, manga, cajá, jaca, e tinha um terreiro grande, onde as galinhas ciscavam tranquilas, como se nada de ruim tivesse acontecido ali. A casinha era simples, feita de tijolo à vista, com um telhado de telha vermelha meio torto e uma varandinha na frente com 2 cadeiras de balanço velhas. Roberto estacionou o caminhão debaixo de uma árvore grande e desceu. A velha estava sentada numa das cadeiras da varanda, com um copo de café na mão, balançando devagar.
Quando ouviu o barulho do motor, virou a cabeça na direção dele e sorriu. Não pareceu surpresa de ver ele ali. Era como se estivesse esperando, como se soubesse que ele ia aparecer. Roberto subiu na varanda e cumprimentou ela. A mulher ofereceu café e bolo de goma, e ele aceitou, mais por educação do que por vontade. Sentaram ali, tomando café, ouvindo o barulho das galinhas e o vento balançando as folhas das árvores. Foi quando a velha começou a contar o resto da história, a parte que ela não tinha contado para ninguém, nem para o delegado, nem para a comadre. Disse que o baú com as moedas antigas era real, sim. O finado marido dela, que se chamava Sebastião e tinha sido um homem trabalhador e honesto, tinha juntado aquelas moedas durante mais de 40 anos. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava uma moeda de ouro, guardava bem guardadinha, pensando no futuro. Quando ele se foi, já fazia 10 anos, deixou o baú escondido num lugar que só ela sabia. Mas tinha uma coisa junto com as moedas, uma coisa que era muito mais importante que todo o ouro do mundo: documentos. Papéis velhos, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Papéis que provavam que um pedaço grande de terra ali da região tinha sido roubado de várias famílias pobres mais de 50 anos atrás. Na época, tinha aparecido um homem rico da cidade grande, um tal de Coronel Arnaldo Pereira, dizendo que tinha comprado todas aquelas terras, que tinha os documentos de posse. As famílias que moravam ali foram expulsas, tiveram que sair com a roupa do corpo e mais nada. Muita gente sofreu, muita gente perdeu tudo que tinha construído durante gerações. O marido da velha, Sebastião, tinha sido filho de uma dessas famílias. Ele era menino quando foram expulsos da terra, mas nunca esqueceu a injustiça. Durante toda a vida, foi atrás de provas, juntou documentos, conversou com gente antiga, foi em cartório, em arquivo, procurando qualquer coisa que mostrasse a verdade. E conseguiu. Achou os papéis originais que provavam que o coronel Arnaldo tinha falsificado tudo, que tinha subornado gente, que tinha roubado a terra na cara dura. Sebastião guardou aqueles documentos junto com as moedas de ouro, esperando o dia certo de usar eles. Mas o dia nunca chegou. Ele se foi antes de conseguir fazer justiça. A velha fez uma pausa, tomou um gole do café e continuou. Disse que os 3 homens que tinham aparecido ali não eram bandidos comuns, não. Eram capangas. Capangas de alguém poderoso, alguém que tinha descoberto que ela tinha aqueles documentos e queria destruir eles antes que a verdade viesse à tona. Não queriam as moedas de ouro. Isso era só desculpa. Queriam os papéis. E fariam qualquer coisa para conseguir. Roberto escutou tudo aquilo em silêncio, processando a informação. A história era muito maior do que ele tinha imaginado. Não era só sobre uma velha sendo ameaçada por causa de um tesouro. Era sobre terra roubada, sobre famílias destruídas, sobre injustiça antiga que nunca tinha sido corrigida. Sentiu uma raiva subir no peito, quente e forte. Sempre teve ódio de gente poderosa passando por cima de gente pobre, pisoteando os fracos só porque podia. Perguntou para a velha quem eram os verdadeiros donos das terras. Ela disse os nomes devagar, com cuidado, como se cada nome fosse importante, como se carregasse o peso de uma história inteira. Eram 5 famílias no total. A maioria tinha se espalhado pelo país, indo embora depois de perderem tudo. Mas uma das famílias tinha ficado por perto, trabalhando como podia, sempre pobres, sempre lutando. E o sobrenome dessa família fez o coração de Roberto parar por um segundo. Era o sobrenome do avô dele, Alves. A velha explicou que tinha pesquisado sobre ele. Sabia que Roberto era caminhoneiro, sabia que ele fazia entregas naquela região, sabia da rota que ele costumava pegar e nos sonhos que teve, viu que ele era a peça que faltava para fazer justiça. Não foi acaso ele passar por aquela estrada naquela noite. Foi destino, ou foi planejamento dela, as duas coisas talvez.
Ela tinha mandado um recado para a empresa de transporte semanas antes, inventando uma entrega urgente naquela rota, sabendo que só Roberto costumava aceitar viagem para aqueles cafundós todos. Tinha armado o próprio resgate, usando o dom que tinha para ver o futuro. Roberto ficou sem palavras. Sentiu uma mistura de admiração e raiva. A velha tinha manipulado tudo, tinha usado ele como peça de um plano maior. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha feito aquilo porque precisava de ajuda, porque sabia que ele era a única pessoa que podia ajudar a fazer justiça. E, mais importante, ela tinha revelado que ele tinha direito àquela terra, que era descendente de uma das famílias roubadas. Durante toda a vida, Roberto tinha achado que não tinha raiz nenhuma, que era só um tronco seco rodando pelas estradas, sem história, sem passado. E agora descobria que tinha família, terra, uma história inteira enterrada no tempo. Perguntou onde estava o baú. A velha deu um sorriso triste e disse que estava escondido num lugar seguro, um lugar que ninguém ia achar. Disse que ia mostrar para ele, mas que precisavam ter cuidado. Os homens que tinham vindo atrás dos documentos não iam desistir fácil. Iam voltar com certeza. E da próxima vez, não iam ter piedade. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Passaram o resto da tarde conversando, a velha contando histórias antigas sobre o marido, sobre a época em que as famílias foram expulsas da terra, sobre o sofrimento que aquilo causou. Roberto escutava tudo, absorvendo cada detalhe, sentindo uma conexão crescer entre ele e aquela mulher que mal conhecia. Era como se ela fosse família, como se sempre tivesse feito parte da vida dele. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, Roberto disse que precisava ir embora, mas prometeu que ia voltar. Ia ajudar ela a fazer justiça e a recuperar aquelas terras e a honrar a memória do avô que nunca tinha conhecido. A velha agradeceu, com lágrimas escorrendo pelos olhos esbranquiçados, e disse que ele era um homem bom, que o avô dele estaria orgulhoso. Roberto voltou para a cidade com a cabeça fervilhando de pensamentos. Não sabia como ia fazer aquilo, como ia enfrentar gente poderosa, como ia provar que os documentos eram verdadeiros, mas sabia que tinha que tentar. Não podia simplesmente voltar à vida de antes, fingindo que nada tinha acontecido, rodando pelas estradas com o caminhão velho, sozinho e sem propósito. Agora tinha algo pelo que lutar, tinha uma causa, tinha uma razão para acordar de manhã. Nos dias seguintes, começou a fazer pesquisa, foi no cartório da cidade, procurou registros antigos de propriedade, conversou com gente velha que ainda lembrava daquela época. Descobriu que o tal coronel Arnaldo Pereira tinha se passado há muito tempo, mas que a família dele ainda era poderosa na região. O neto dele, um homem chamado Arnaldo Pereira Júnior, era dono de uma fazenda enorme, tinha gado, tinha plantação, tinha dinheiro para dar e vender, e tinha fama de ser tão sem escrúpulo quanto o avô. Roberto também descobriu que não era o único interessado em recuperar aquelas terras. Tinha mais gente, descendentes das outras famílias roubadas, que também queriam justiça, mas todos tinham medo. Medo de represália, medo de perder o pouco que tinham, medo de enfrentar gente rica e influente. Roberto entendeu que ia ter que ser ele a dar o primeiro passo, a acender o fogo que ia fazer aquela verdade vir à tona. Uma semana depois da conversa com a velha, aconteceu uma coisa que deixou Roberto alerta. Começaram a aparecer uns homens estranhos na cidade, fazendo perguntas sobre ele e sobre a velha. Eram 3, todos vestidos com roupa boa, dirigindo um carro preto e caro. Perguntavam no bar, na padaria, no posto de gasolina, querendo saber onde Roberto morava, se ele era casado, se tinha família. As pessoas da cidade, desconfiadas, não davam muita informação.
Mas Roberto ficou sabendo, porque num lugar pequeno todo mundo fica sabendo de tudo. Percebeu que a situação tinha ficado perigosa. Os capangas do fazendeiro tinham descoberto que ele estava envolvido na história, e agora iam atrás dele também. Roberto não era homem de ter medo fácil, mas também não era idiota de subestimar gente desesperada. Resolveu que precisava proteger a velha. Não podia deixar ela sozinha naquele sítio, vulnerável, esperando os bandidos voltarem. Foi até o sítio de novo, dessa vez de noite, sem avisar. Quando chegou lá, encontrou a velha ainda acordada, sentada na varanda como sempre, como se esperasse por ele. Roberto disse que ela precisava sair dali, ir para um lugar seguro, pelo menos até as coisas se acalmarem. A velha resistiu no começo. Disse que aquele era o lugar dela, que não ia sair corrida por causa de ameaça. Mas Roberto insistiu, explicou que os homens tinham voltado, que estavam procurando por ele e por ela, que era questão de tempo até aparecerem ali de novo. A velha finalmente concordou. Arrumou uma trouxinha com algumas roupas e objetos pessoais, trancou a casa e subiu no caminhão com Roberto. Ele levou ela para casa de outra comadre, numa cidade diferente, mais longe dali. A mulher que recebeu a velha era mais jovem, tinha uns 50 anos, e ficou surpresa com a visita inesperada. Roberto explicou a situação rapidamente, pediu para ela cuidar da velha por um tempo e deu algum dinheiro para ajudar com as despesas. A mulher aceitou, meio confusa, mas vendo a seriedade no rosto de Roberto, não fez muita pergunta. Voltando sozinho no caminhão, Roberto sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Tinha se metido numa enrascada grande, numa briga contra gente poderosa, e não sabia se ia conseguir sair vivo daquilo. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma sensação estranha, quase boa. Pela primeira vez em anos, desde que a mulher tinha ido embora, desde que tinha começado a viver aquela vida vazia e solitária, sentia que tinha um propósito, que estava lutando por algo maior que ele mesmo. Chegou em casa de madrugada, estacionou o caminhão e subiu para o quartinho. Estava tão cansado que nem tirou a roupa, só se jogou na cama e apagou. Dormiu pesado, sem sonhar, mas no meio da noite alguma coisa acordou ele. Um barulho, um rangido de porta, um passo no corredor. Roberto abriu os olhos devagar, o coração já acelerado, e ficou ali, imóvel, escutando. Tinha alguém dentro do prédio, alguém subindo a escada, alguém vindo na direção do quarto dele. Roberto levantou da cama devagar, sem fazer barulho, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Os passos no corredor ficavam cada vez mais perto. Eram passos pesados de alguém grande que não estava nem tentando disfarçar. O cabra olhou em volta do quarto escuro, procurando alguma coisa que pudesse usar para se defender. Não tinha arma, nunca teve, nunca quis ter. Só tinha um pedaço de cano velho que usava às vezes para consertar coisa no caminhão, guardado debaixo da cama. Abaixou depressa e pegou o cano, sentindo o metal frio e pesado na mão. A porta do quarto se abriu de supetão, batendo na parede com um estrondo. Roberto ergueu o cano, pronto para bater em quem quer que fosse. Mas a pessoa que entrou não era nenhum dos capangas que ele esperava. Era um homem jovem, devia ter uns 30 anos, magro, de óculos, vestido com calça jeans e camisa social amarrotada. O rapaz levantou as mãos rapidinho, mostrando que não estava armado, que não queria briga. Tinha uma pasta de couro embaixo do braço e uma cara de susto misturada com alívio. Disse que se chamava Tomás Henrique dos Santos, e que era advogado. Pediu desculpa por ter entrado daquele jeito, mas disse que era urgente, que não podia esperar até o dia seguinte. Tinha que falar com Roberto agora, naquele exato momento, porque a coisa estava ficando perigosa demais. Roberto baixou o cano devagar, ainda desconfiado, ainda com o sangue fervendo de adrenalina. Perguntou como diabos o advogado tinha achado ele, como tinha entrado no prédio, o que queria. Tomás explicou rapidinho,
as palavras saindo atropeladas. Disse que tinha sido contratado anonimamente através de uma transferência bancária que tinha caído na conta dele fazia uma semana. Junto com o dinheiro veio uma carta, sem assinatura, explicando toda a situação das terras roubadas, os documentos que a velha guardava e pedindo para ele ajudar a fazer justiça. A carta também dizia para ele procurar Roberto, dava o endereço dele, tudo. Tomás tinha achado aquilo tudo muito estranho, mas o dinheiro era bom, suficiente para pagar todas as dívidas que ele tinha, e a história parecia verdadeira. Roberto sentou na cama, ainda segurando o cano, tentando processar aquilo tudo. Quem tinha mandado aquela carta? Quem tinha contratado o advogado? A velha não tinha dinheiro para isso. Vivia sozinha naquele sítio simples com galinha e cabra. Não fazia sentido. Perguntou para o Tomás quanto tinha sido o pagamento. O rapaz disse um valor que fez Roberto arregalar os olhos. Era muito dinheiro, dinheiro que gente pobre não tinha para dar assim, de uma hora para outra. Tomás abriu a pasta e tirou vários documentos de dentro. Disse que tinha passado a semana inteira pesquisando, indo atrás de informação, juntando provas, e tinha descoberto coisas que deixaram ele de cabelo em pé. Os documentos que a velha guardava eram verdadeiros mesmo. O coronel Arnaldo Pereira tinha roubado aquelas terras usando falsificação e suborno, tinha pagado um funcionário do cartório para alterar registros, tinha ameaçado testemunhas, tinha feito todo tipo de sacanagem. E o pior, a família dele sabia de tudo. O neto, Arnaldo Pereira Júnior, tinha crescido sabendo que a fortuna da família tinha sido construída em cima de roubo e injustiça. Mas Tomás tinha descoberto mais uma coisa que ninguém esperava. Arnaldo Júnior tinha uma filha, uma moça de uns 25 anos que tinha estudado fora, tinha feito faculdade de Direito numa cidade grande e tinha voltado para o interior fazia pouco tempo. A menina se chamava Beatriz e aparentemente não compartilhava dos mesmos valores podres do pai e do avô. Tinha descoberto a verdade, mexendo nos papéis velhos da família e tinha ficado revoltada. E Tomás tinha uma suspeita. Achava que tinha sido ela quem contratou ele anonimamente, usando o próprio dinheiro da família para tentar consertar o erro dos antepassados. Roberto ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. A história ia ficando cada vez mais complicada, cada vez mais cheia de reviravoltas. Não era mais só sobre uma velha e um baú de moedas. Era sobre gerações de injustiça, sobre família dividida, sobre gente tentando fazer o certo, mesmo quando isso significava ir contra o próprio sangue. Perguntou para o Tomás o que ele achava que deviam fazer. O advogado disse que tinha que marcar uma audiência no fórum, apresentar os documentos verdadeiros, provar que as terras tinham sido roubadas. Mas para isso, precisavam do baú. Precisavam dos papéis originais que a velha guardava. Roberto disse que a velha estava escondida num lugar seguro, mas que ele podia entrar em contato com ela. Tomás balançou a cabeça e disse que precisavam ter cuidado. Os capangas do Arnaldo Júnior estavam por toda parte procurando por eles. Se descobrissem onde a velha estava, iam fazer de tudo para pegar aqueles documentos e destruir eles. Precisavam agir rápido, mas com inteligência. Não podiam dar um passo errado. Os dois conversaram até o sol nascer, planejando cada detalhe. Tomás ia começar a preparar o processo, ia juntar todas as provas que já tinha, ia entrar em contato com as outras famílias que tinham sido prejudicadas, ver se elas queriam se juntar na causa. Roberto ia buscar os documentos com a velha e ia tentar descobrir quem era o informante anônimo que tinha contratado Tomás. Se era mesmo a filha do fazendeiro, isso podia ser uma ajuda enorme ou podia ser uma armadilha. Quando Tomás foi embora, já tinha gente na rua, o barulho da cidade acordando, cachorro latindo, galo cantando longe. Roberto tomou um banho rápido, se vestiu e desceu para a rua. Precisava trabalhar,
precisava pegar carga, precisava ganhar dinheiro para comer. Mas a cabeça dele estava longe, pensando em tudo que tinha descoberto, em tudo que ainda precisava fazer. Subiu no caminhão e foi até a sede da transportadora ver se tinha serviço. O gerente da transportadora, um homem gordo de uns 60 anos chamado Moacir, disse que tinha uma carga para levar até a capital. Era uma viagem longa, ia demorar o dia todo, mas pagava bem. Roberto aceitou na hora. Precisava do dinheiro e também precisava de tempo para pensar, para organizar as ideias na cabeça. Carregou o caminhão com caixas de produto agrícola e partiu. A estrada para a capital era asfaltada, melhor que aquelas de terra que ele estava acostumado, mas mesmo assim tinha trecho ruim, com buraco e rachadura. Estava no meio da viagem, subindo uma serra íngreme, quando sentiu que alguma coisa não estava certa. O caminhão estava fazendo um barulho estranho, um rangido que não era normal. Roberto diminuiu a velocidade, prestando atenção. O barulho continuava. Era como se alguma coisa tivesse solta, batendo contra a lataria. Parou o caminhão num acostamento estreito e desceu para verificar. Deu uma volta em torno do veículo, olhando tudo, procurando de onde vinha o barulho. Não viu nada de errado. Voltou para a cabine e seguiu viagem. Mas o barulho continuou, cada vez mais alto. E aí, de repente, aconteceu. Na descida mais íngreme da serra, quando Roberto pisou no freio para diminuir a velocidade, o pedal afundou até o chão, sem resistência, sem nada. O caminhão não freou. Continuou descendo, cada vez mais rápido, pegando velocidade, descontrolado. O coração de Roberto parou. Tentou frear de novo, pisou com toda a força no pedal, mas não adiantou. O freio tinha falhado completamente. O caminhão descia a serra em disparada agora, balançando de um lado para o outro, perigosamente perto da beira da estrada. Do lado tinha uma ribanceira funda, cheia de pedra e árvore seca. Se o caminhão saísse da estrada, ia capotar, ia rolar ribanceira abaixo, e Roberto não ia sobreviver para contar história. Tentou usar o freio de mão, mas também não funcionou. Tentou reduzir a marcha, forçando o motor, mas o caminhão estava pesado demais, a velocidade alta demais. Não conseguia controlar. A curva apareceu à frente, fechada, perigosa. Roberto virou o volante com toda a força, tentando fazer o caminhão obedecer, mas era tarde demais. O veículo saiu da estrada, atravessou o acostamento e começou a descer pela ribanceira. O mundo virou de cabeça para baixo. Roberto ouviu o barulho de metal amassando, vidro quebrando, coisas batendo, seu próprio grito de desespero. O caminhão capotou uma vez, duas, três, rolando ribanceira abaixo, destruindo tudo no caminho. E depois, tudo ficou escuro e silencioso. Quando acordou, não sabia quanto tempo tinha passado. Podia ter sido minutos, podia ter sido horas. Estava deitado numa cama de hospital, o corpo todo doendo, a cabeça pesada e confusa. Tentou se mexer e sentiu uma dor aguda no braço esquerdo e na perna direita. Tinha gesso nos dois e atadura na cabeça também. Gemeu baixinho, tentando entender onde estava, o que tinha acontecido. As memórias voltaram aos poucos. A descida da serra, o freio falhando, o caminhão capotando, uma enfermeira entrou no quarto e, vendo que ele tinha acordado, deu um sorriso aliviado. Disse que ele tinha tido muita sorte, que podia ter sido muito pior. Tinha ficado 3 dias desacordado, em coma. Tinha quebrado o braço, fraturado a perna, levado vários pontos na cabeça. Mas ia sobreviver, ia se recuperar. O caminhão, porém, era perda total. Tinha sido completamente destruído. Roberto sentiu o peito apertar. O caminhão era tudo que ele tinha. Era de onde tirava o sustento. Sem ele, não tinha como trabalhar, não tinha como ganhar dinheiro, não tinha como viver. Passou os dias seguintes ali internado, tomando remédio para dor, fazendo exame, ouvindo os médicos dizerem que ele ia precisar de fisioterapia, que ia demorar meses para se recuperar completamente. A preocupação comia ele por dentro. Como é que ia pagar o conserto do caminhão? Não,
Espera, o caminhão nem existia mais. Como é que ia comprar outro? Não tinha dinheiro guardado, não tinha patrimônio, não tinha nada. E pior, como é que ia ajudar a velha agora, com o processo das terras, se estava preso naquela cama de hospital todo quebrado? No terceiro dia, depois de acordar, recebeu uma visita que deixou ele sem palavras. A porta do quarto se abriu e entrou a velha cega, guiada por uma mulher mais jovem. A velha tateou o caminho até a cama, sentou na cadeira do lado e pegou na mão de Roberto com aqueles dedos frios e magros. Tinha lágrimas correndo pelos olhos esbranquiçados. Disse que tinha ficado sabendo do acidente, que tinha vindo assim que pôde, que estava preocupada com ele. Roberto tentou sorrir, mas doía até para fazer isso. Disse para ela não se preocupar, que ele estava bem, que ia ficar bom. Mas a velha balançou a cabeça séria. Disse que aquilo não tinha sido acidente. Disse que tinha tido um sonho na noite anterior ao acidente. Um sonho ruim, onde via o caminhão de Roberto caindo pela ribanceira. Mas quando acordou já era tarde demais. Não teve tempo de avisar. E mais, ela tinha certeza que alguém tinha mexido no freio de propósito. Alguém que queria dar um susto em Roberto, ou pior, queria acabar com ele, para ele largar mão daquela história de terra e documento. Roberto sentiu uma raiva fria e perigosa crescer dentro do peito. Tinha sido os capangas do Arnaldo Júnior. Tinha que ter sido. Eles tinham sabotado o caminhão dele, tinham tentado matar ele. E quase conseguiram. Se não fosse por sorte, por milagre, Roberto não estaria ali conversando com a velha. Estaria enterrado num caixão, embaixo da terra fria. A velha disse que ele precisava ter cuidado, muito cuidado, porque aquela gente não ia parar. Iam tentar de novo, de outro jeito, até conseguirem. Mas Roberto não ia desistir. Ali, naquela cama de hospital, todo quebrado e dolorido, fez uma promessa para si mesmo. Ia até o fim. Ia provar que aquelas terras tinham sido roubadas. Ia honrar a memória do avô, que nunca conheceu. Ia fazer justiça para todas aquelas famílias que tinham sofrido. Nem que isso custasse tudo que ele tinha. Nem que isso custasse a própria vida. Tomás apareceu no hospital no dia seguinte com uma pasta cheia de papel debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Disse que tinha conseguido marcar a audiência no fórum. Ia ser dali a 3 semanas. Era tempo suficiente para Roberto sair do hospital e se recuperar um pouco. Mas tinha um problema. Precisavam dos documentos originais que a velha guardava e precisavam apresentar eles na audiência. Sem os papéis, não tinha como provar nada. A velha disse que tudo bem, que ia buscar o baú e trazer os documentos. Mas Roberto e Tomás ficaram preocupados. E se os capangas descobrissem? E se seguissem ela até o esconderijo? Era arriscado demais. Pensaram em várias soluções, mas nenhuma parecia boa o suficiente. Foi quando a mulher jovem que tinha vindo com a velha e que tinha ficado quieta o tempo todo, falou pela primeira vez. Disse que podia ajudar, que conhecia um jeito de chegar ao esconderijo sem ser seguida, que tinha um carro discreto, que podia buscar o baú e trazer para um lugar seguro. Roberto e Tomás olharam para ela, desconfiados. A moça era bonita, tinha o cabelo preto e longo, os olhos castanhos e vivos, e um jeito decidido de falar. Disse que se chamava Beatriz. Beatriz Pereira. O silêncio que caiu no quarto foi pesado e tenso. Beatriz Pereira, a filha do fazendeiro, a neta do coronel que tinha roubado as terras. Roberto sentiu o sangue gelar. O que é que ela estava fazendo ali? Por que estava oferecendo ajuda? Era armadilha? Era cilada para pegar os documentos e destruir eles? Tomás também estava com cara de desconfiança, a mão apertada na pasta, pronto para sair correndo se precisasse. Mas a velha apertou a mão de Roberto e disse calmamente que podiam confiar nela, que Beatriz era diferente do pai e do avô, que ela queria fazer o certo, que tinha sido ela mesma quem contratou Tomás anonimamente, usando o dinheiro da própria família.
Beatriz confirmou, tirando do bolso o comprovante da transferência bancária que tinha feito para a conta do advogado. Disse que tinha descoberto a verdade sobre o que o avô tinha feito, sobre as terras roubadas, e que não conseguia viver com aquilo. Queria consertar o erro, queria devolver as terras para os verdadeiros donos, mesmo que isso significasse ir contra o próprio pai. Roberto não sabia se acreditava. Parecia bom demais para ser verdade, mas a velha insistiu. Disse que tinha sonhado com Beatriz também, que nos sonhos via que a moça era sincera, que ela era parte importante da solução. E se a velha, com aquele dom estranho dela, dizia que podia confiar, então talvez fosse verdade. Roberto olhou para Beatriz, tentando ler a expressão dela, tentando ver se tinha mentira ali. Só viu determinação e um pouco de medo. Disse que tudo bem, que Beatriz podia ajudar, mas avisou. Se descobrisse que era a armadilha, que ela tinha traído eles, ia fazer questão de contar para todo mundo, ia expor ela e a família inteira. Beatriz concordou, séria. Disse que entendia a desconfiança, mas que ia provar que era sincera. Nos dias seguintes, enquanto Roberto se recuperava no hospital, Beatriz e a velha foram buscar o baú. Demoraram o dia inteiro, saíram de manhã cedo e só voltaram quando já estava anoitecendo. Mas voltaram com o baú. Era uma caixa de madeira escura e pesada, com fechadura antiga e enferrujada. A velha abriu com uma chave pequenina que guardava num cordão no pescoço, e de dentro tirou as moedas de ouro. Eram dezenas delas, brilhando na luz do quarto. E, mais importante, os documentos. Eram papéis amarelados, com letra antiga e difícil de ler, mas legíveis. Tomás pegou os documentos com cuidado, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo, e guardou na pasta. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Roberto recebeu alta do hospital alguns dias antes, ainda com o braço e a perna engessados, ainda sentindo dor, mas conseguindo andar com a ajuda de uma muleta. Tomás tinha trabalhado dia e noite, preparando tudo, juntando provas, contatando as outras famílias. 3 delas tinham concordado em participar do processo, em lutar pelos direitos delas. As outras 2 tinham medo demais, não quiseram se envolver. O dia da audiência chegou. A cidade toda ficou sabendo do rebuliço. Ia ter gente importante lá, ia ter advogado caro, ia ter o próprio Arnaldo Pereira Júnior. O fórum ficava no centro da cidade, um prédio antigo e imponente, com coluna de mármore e escadaria larga. Roberto subiu os degraus devagar, mancando, suando frio de nervosismo. Nunca tinha posto os pés num lugar daqueles na vida. A velha ia do lado dele, guiada por Beatriz, calma como sempre, como se já soubesse como tudo ia terminar. Entraram na sala de audiência. Era um lugar grande, com teto alto e banco de madeira envernizada. Já tinha bastante gente ali, as outras famílias que iam participar do processo, curiosos da cidade, repórteres de jornal pequeno. E no outro lado da sala, sentado com 2 advogados caros de terno preto impecável, estava Arnaldo Pereira Júnior. O homem era alto, forte, tinha uns 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás e um olhar frio e calculista. Quando viu Beatriz entrando com Roberto e a velha, a expressão dele mudou. Ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Levantou e começou a gritar com a filha, na frente de todo mundo. Chamou ela de traidora, de ingrata. Disse que ela estava traindo a família, traindo a memória do avô. Beatriz não respondeu. Só ficou ali, de cabeça erguida, firme, segurando o braço da velha. O juiz, um homem idoso de barba branca e óculos fundo de garrafa, bateu o martelo na mesa e mandou todo mundo se acalmar e sentar. A audiência começou. Tomás apresentou os documentos, explicou toda a história, mostrou as provas. Os advogados de Arnaldo tentaram contestar. Disseram que os papéis eram falsos, que tinha passado tempo demais, que não tinha como provar nada. Mas Tomás tinha feito o dever de casa direitinho.
Tinha cópias autenticadas, tinha depoimentos de gente antiga, tinha registro de cartório. A verdade estava ali, clara como água de nascente. O juiz pediu um intervalo para analisar tudo. Saíram da sala e ficaram esperando no corredor. Roberto estava tremendo. Não sabia se era de nervoso ou se era por causa da dor no corpo todo. A velha botou a mão no ombro dele e disse que ia dar certo, que ele podia confiar. Beatriz estava encostada na parede, com o rosto pálido, os olhos brilhando de lágrima contida. Roberto viu que ela estava sofrendo também, que tinha sido difícil para ela trair o próprio pai daquele jeito, mesmo sabendo que era o certo a fazer. Depois de 1 hora, foram chamados de volta. O juiz anunciou a decisão, a voz grave ecoando pela sala. O juiz ajeitou os óculos no rosto e começou a falar. Disse que tinha analisado todos os documentos com cuidado, que tinha verificado a autenticidade de cada papel, que tinha ouvido os depoimentos. E a conclusão dele era clara. As terras tinham sido roubadas mesmo. O coronel Arnaldo Pereira tinha usado falsificação e suborno para se apossar de propriedades que não eram dele. Os documentos originais que a velha guardava provavam tudo isso sem deixar dúvida nenhuma. Portanto, as terras deviam ser devolvidas para os verdadeiros donos, ou para os descendentes deles, no caso das famílias que já não existiam mais. A sala explodiu em barulho. As famílias que tinham participado do processo começaram a chorar e se abraçar. Os advogados de Arnaldo protestaram alto, dizendo que iam recorrer, que aquilo não ia ficar assim. O próprio Arnaldo ficou de pé, vermelho de raiva, gritando que aquilo era injustiça, que ele não ia aceitar. Mas o juiz bateu o martelo de novo, pedindo silêncio, e disse que a decisão estava tomada. Ia dar um prazo de 6 meses para o Arnaldo desocupar as terras e entregar elas para os verdadeiros donos. Roberto não conseguia acreditar. Ficou ali sentado, olhando para o juiz, processando as palavras, tentando entender que tinha ganho. Tinha realmente ganho. As terras do avô dele, que tinham sido roubadas mais de 50 anos atrás, iam voltar para a família. Ele, que sempre achou que não tinha raiz nenhuma, que era só um tronco seco rodando pelas estradas, agora tinha terra. Tinha um pedaço de chão que era seu por direito. Sentiu uma emoção grande e quente subir no peito, e antes que pudesse segurar, começou a chorar. Não era vergonha não, era alívio, era alegria, era uma sensação que ele nunca tinha sentido antes na vida. A velha estava chorando também, as lágrimas escorrendo pelos olhos esbranquiçados. Apertava a mão de Roberto com força, balançando a cabeça, repetindo baixinho que tinha dado certo, que a justiça tinha sido feita, que o marido dela, lá de onde tivesse, devia estar orgulhoso. Beatriz também chorava, mas era um choro diferente, misturado com tristeza. Olhava para o pai, que saía da sala de audiência pisando duro, furioso, sem olhar para trás. Tinha perdido o pai naquele dia, tinha escolhido fazer o certo e o preço tinha sido alto. Roberto viu o sofrimento no rosto dela e sentiu uma pontada de pena. Saíram do fórum no meio de uma confusão danada. Tinha gente querendo dar parabéns, tinha repórter fazendo pergunta, tinha curiosos só olhando. Roberto mal conseguia andar direito com a perna quebrada, mas Tomás e Beatriz ajudaram ele a descer a escadaria. Foram até um barzinho perto dali, sentaram numa mesa nos fundos e ficaram ali quietos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A vitória tinha sido boa, mas o gosto era meio amargo. Tinha sido uma briga difícil, tinha custado caro. O caminhão de Roberto destruído, ele mesmo todo quebrado, Beatriz tendo perdido a relação com o pai. Tomás disse que ainda tinha muito trabalho pela frente. Arnaldo com certeza ia recorrer, ia tentar de tudo para não entregar as terras. Ia ser uma batalha longa, cheia de burocracia e papel para assinar. Mas o mais difícil já tinha sido feito. A verdade tinha vindo à tona, a justiça tinha sido reconhecida. O resto era só questão de tempo e paciência.
Roberto concordou, mas uma preocupação comia ele por dentro. Como é que ia sobreviver nos próximos meses? Não tinha caminhão para trabalhar, não tinha dinheiro guardado, não tinha como se sustentar enquanto esperava pelas terras. A velha, como se lesse os pensamentos dele, disse que não precisava se preocupar. Tinha as moedas de ouro do baú. Eram dezenas delas, valiam uma fortuna. Ela ia vender algumas e dividir o dinheiro com Roberto e com as outras famílias, para ajudar todo mundo a aguentar até as terras serem devolvidas. Roberto tentou recusar, disse que não podia aceitar, que as moedas eram dela, mas a velha insistiu. Disse que dinheiro não ia fazer diferença nenhuma para ela, que já estava velha demais, que não precisava de luxo nem conforto. O que importava era que a justiça tinha sido feita, que o sonho do finado marido dela tinha se realizado. Os meses foram passando. Roberto usou o dinheiro das moedas para pagar um quarto melhor, para comprar comida decente, para fazer fisioterapia e se recuperar direito. A perna e o braço foram sarando devagar, com dor e dificuldade, mas foram sarando. Tomás continuou trabalhando no processo, lidando com os recursos que Arnaldo apresentava, derrubando um por um. As outras famílias também receberam parte do dinheiro das moedas e conseguiram se organizar, esperar com mais tranquilidade. Beatriz começou a aparecer com frequência para visitar Roberto. Trazia notícias sobre o processo, sobre o pai, que tinha cortado relação com ela completamente, não atendia as ligações, não respondia mensagem. A moça sofria com aquilo, Roberto via no rosto dela, mas ela não se arrependia. Dizia que tinha feito o certo, que não conseguiria viver sabendo da injustiça e não fazendo nada. Aos poucos, Roberto foi percebendo que gostava da companhia dela, que esperava pelas visitas, que sentia falta quando ela demorava a aparecer. Certo dia, uns 4 meses depois da audiência, Beatriz apareceu no quarto de Roberto com uma notícia que deixou ele gelado. Disse que tinha descoberto uma coisa terrível. Os capangas que tinham amarrado a velha naquele tronco com a cobra do lado e que tinham sabotado o freio do caminhão de Roberto não eram só empregados do pai dela, não. Um deles era o próprio tio dela, irmão mais novo de Arnaldo. O homem se chamava Rodrigo Pereira e tinha sido ele quem teve a ideia de usar a cobra Najá, porque ele criava bichos exóticos como hobby. Tinha várias cobras perigosas no sítio dele. Roberto sentiu o sangue ferver. Perguntou se Beatriz tinha certeza, se tinha prova. Ela disse que tinha encontrado umas mensagens no celular velho do pai. Mensagens onde Rodrigo contava o que tinha feito, gabando-se da ideia genial de amarrar a velha com a cobra do lado. E mais, tinha sido Rodrigo também quem tinha mexido no freio do caminhão, tentando causar um acidente que parecesse natural. O homem não tinha escrúpulo nenhum. Era capaz de qualquer coisa para proteger a fortuna da família. Beatriz disse que ia levar as mensagens para a polícia, que Rodrigo tinha que pagar pelo que fez. Roberto concordou, mas uma parte dele queria fazer justiça com as próprias mãos. Queria confrontar o homem, fazer ele pagar pelo sofrimento que tinha causado. Mas sabia que não podia, que tinha que deixar a lei cuidar disso. Já tinha aprendido naquela história toda que fazer justiça do jeito certo, mesmo sendo mais demorado e difícil, era sempre melhor. A polícia prendeu Rodrigo Pereira uma semana depois. O homem tentou negar tudo, mas as mensagens eram prova suficiente. Foi indiciado por tentativa de homicídio, por coação, por um monte de crime. Ia ficar preso por muito tempo. Quando Roberto ficou sabendo, sentiu um alívio enorme. Não era vingança, era justiça. E justiça era o que importava. O prazo de 6 meses que o juiz tinha dado para Arnaldo desocupar as terras foi chegando ao fim. O fazendeiro tinha tentado de tudo, tinha recorrido, tinha pedido mais prazo, tinha tentado negociar, mas não teve jeito. A decisão do juiz era final. As terras tinham que ser devolvidas. No último dia do prazo, Roberto, a velha, Tomás, Beatriz e as outras famílias foram até as propriedades que agora eram delas de novo.
Era um pedaço grande de terra, com pasto verde, alguns açudes, terra boa para plantar. O coração de Roberto bateu forte quando pisou naquele chão pela primeira vez como dono. Aquela terra tinha pertencido ao avô dele, tinha sido da família. E agora voltava para as mãos certas. Arnaldo não apareceu para fazer a entrega oficial. Mandou um funcionário levar os documentos e as chaves das porteiras. Beatriz ficou triste com aquilo, mas não surpresa. Sabia que o pai nunca ia perdoar ela, que a relação entre os dois tinha acabado naquele dia no fórum, mas olhando em volta, vendo as famílias felizes, vendo Roberto sorrindo pela primeira vez desde que ela conheceu ele, Beatriz sentiu que tinha valido a pena. Tinha perdido o pai, mas tinha ganhado algo maior, a consciência tranquila de ter feito o certo. Os meses seguintes foram de trabalho duro. Roberto e as outras famílias começaram a trabalhar nas terras, limpando o mato, consertando cerca, preparando a terra para plantar. Roberto não tinha mais o caminhão, mas não precisava mais dele. Tinha a terra agora, tinha um lugar para chamar de seu. Com o dinheiro que sobrou das moedas de ouro, comprou algumas cabeças de gado, sementes para plantar, ferramentas. Beatriz ajudava sempre que podia, trazendo mudas de planta que ela conseguia na cidade, dando ideias de como melhorar a produção. A velha, que agora morava numa casinha nova que Roberto tinha construído para ela num canto da propriedade, vivia sentada na varanda, ouvindo o barulho do vento nas árvores, o mugido do gado, o canto dos pássaros. Disse que nunca tinha se sentido tão em paz, tão feliz. O sonho do marido dela tinha se realizado, a justiça tinha sido feita. Podia descansar tranquila agora. Num dia de domingo, quase um ano depois daquela noite arretada na estrada, quando Roberto tinha encontrado a velha amarrada no tronco, estava todo mundo reunido no terreiro da propriedade. Roberto, a velha, Beatriz, Tomás e representantes das outras famílias que tinham recuperado as terras. Fizeram um churrasco grande, com carne boa, mandioca cozida, farofa, vinagrete. As crianças corriam pelo terreiro brincando, rindo, aproveitando aquele dia de sol bonito. Roberto olhava para tudo aquilo e sentia o peito cheio de uma emoção que não sabia nomear. Era gratidão, era alegria, era esperança. Foi quando a velha pediu para falar com todo mundo. Levantou, apoiada numa bengala, e ficou ali no meio do terreiro, com todo mundo em volta dela escutando. Disse que tinha uma confissão a fazer, uma verdade que ainda não tinha contado para ninguém. A conversa toda parou, só ficou o barulho do vento e dos pássaros ao longe. Roberto sentiu o coração acelerar. O que mais a velha tinha guardado, ela explicou que naquela noite, quando foi amarrada no tronco com a cobra do lado, não tinha sido coincidência Roberto passar por ali. Ela tinha planejado tudo. Semanas antes, quando os capangas começaram a aparecer no sítio dela fazendo ameaça, ela teve os sonhos que mostraram o futuro. Viu Roberto passando pela estrada, viu ele salvando ela, viu tudo o que ia acontecer depois e, mais importante, viu que ele era descendente de uma das famílias roubadas, que ele era a peça que faltava para fazer a justiça acontecer. Então, ela tinha dado um jeito de Roberto passar por aquela estrada naquela hora exata. Tinha mandado um recado para a empresa de transporte, inventando uma entrega urgente justamente naquela rota, sabendo que só Roberto costumava aceitar viagem para aqueles lugares esquecidos. Tinha armado o próprio resgate, usando o dom que tinha de ver o futuro. E quanto à cobra que sumiu misteriosamente da gaiola, a velha deu um sorriso pequeno e disse que tinha sido ela mesma quem soltou o bicho. Na noite anterior, quando os capangas a amarraram ali e foram embora, ela tinha conseguido, mesmo cega, tatear a gaiola, achar o cadeado e, com um pedaço de arame que carregava sempre no bolso, abrir a fechadura e soltar a cobra. Fez aquilo para não ter prova contra Rodrigo, para complicar a história, para fazer todo mundo desconfiar. Roberto ficou de queixo caído.
Olhou para a velha, sem saber se ficava admirado ou brabo com ela. A mulher tinha manipulado tudo desde o começo. Tinha usado ele como peça de um plano maior. Mas quando viu o sorriso tranquilo no rosto dela, quando viu a sinceridade nos olhos esbranquiçados, entendeu. Ela tinha feito aquilo porque precisava, porque era a única maneira de fazer justiça, porque o dom dela tinha mostrado que aquele era o caminho certo. E no fim das contas, tinha dado certo. A verdade tinha vindo à tona. As terras tinham sido devolvidas. As famílias tinham recuperado o que era delas por direito. Beatriz riu, sacudindo a cabeça, dizendo que a velha era esperta demais. Tomás também riu, admirado com a astúcia daquela mulher que parecia tão frágil, mas era forte que nem rocha. As outras famílias aplaudiram, agradecendo a coragem da velha de ter arriscado a própria vida para fazer o certo. Roberto se aproximou dela, pegou na mão dela com carinho e disse que estava tudo bem, que entendia, que agradecia por ela ter confiado nele. A velha disse mais uma coisa, a última revelação. Falou que quando estava no fundo do baú, junto com as moedas e os documentos, tinha mais um papel, uma carta escrita pelo finado marido dela, Sebastião, endereçada diretamente para Roberto Alves, chamando ele pelo nome completo, como se soubesse que um dia ele ia ler aquilo. Roberto ficou sem ar. Como é que Sebastião podia ter escrito uma carta para ele, se o homem tinha se passado 10 anos atrás, muito antes de qualquer coisa disso acontecer? A velha explicou que o marido dela também tinha o dom. Não era tão forte quanto o dela, mas ele conseguia sentir algumas coisas do futuro, principalmente coisas relacionadas à justiça daquelas terras roubadas. Antes de se ir, Sebastião tinha escrito aquela carta, endereçando para o descendente da família Alves que um dia ia aparecer para fazer a justiça acontecer. Não sabia o nome exato, mas escreveu Roberto Alves, porque tinha sonhado com o nome. A velha pegou a carta do bolso, toda dobrada e amarelada, e entregou para Roberto. Com as mãos tremendo, Roberto desdobrou o papel e começou a ler. A letra era antiga, tremida, difícil de decifrar, mas a mensagem era clara. Sebastião dizia que tinha sido amigo do avô de Roberto, que tinham crescido juntos naquelas terras antes do roubo. Quando foram expulsos, prometeram um para o outro que um dia a justiça seria feita, que um dia a verdade viria à tona. Sebastião tinha guardado os documentos durante décadas, esperando o momento certo, esperando a pessoa certa aparecer. E agora, mesmo não estando mais vivo, sabia que a promessa tinha sido cumprida. A carta terminava com uma frase que fez Roberto chorar. Cuide bem da terra, menino. Ela já sofreu demais nas mãos erradas. Agora é hora dela florescer de novo, nas mãos de quem realmente a ama. Roberto guardou a carta com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso que tinha. E era. Era a conexão com o avô que nunca conheceu, com o passado da família, com as raízes que ele achava que não tinha. O churrasco continuou, agora com um clima ainda mais festivo. Tinha música, tinha dança, tinha criança correndo e adulto conversando animado. Roberto ficou observando tudo, sentindo uma paz que nunca tinha sentido antes. Não tinha mais o caminhão velho, não tinha mais a vida solitária de antes, mas tinha algo muito melhor. Tinha terra, tinha raiz, tinha propósito. E tinha pessoas ao seu lado. A velha que tinha mudado o destino dele, Tomás que tinha lutado pela justiça, Beatriz que tinha sacrificado a relação com o pai para fazer o certo. Falando em Beatriz, a moça se aproximou dele, trazendo 2 copos de suco de caju geladinho. Sentaram num banco debaixo de uma árvore grande, observando o movimento do terreiro. Ela disse que estava pensando em mudar definitivamente para o interior, em largar a cidade grande e vir morar por ali. Não tinha mais nada prendendo ela lá. O pai não queria falar com ela, não tinha mais família. Mas aqui, naquelas terras,
com aquelas pessoas. Ela sentia que tinha encontrado um lugar, um lar. Roberto olhou para ela. Viu o brilho nos olhos castanhos, o jeito decidido, mas ao mesmo tempo vulnerável. Percebeu que durante aqueles meses todos, sem nem perceber, tinha se apegado a ela. Gostava da companhia, gostava das conversas, gostava do jeito que ela o fazia rir mesmo nos momentos mais difíceis. Não era amor ainda, não sabia se ia chegar a ser. Mas era alguma coisa boa, alguma coisa que valia a pena cultivar, assim como a terra que agora era dele. Disse para Beatriz que ela seria bem-vinda, que tinha espaço de sobra, que podiam trabalhar juntos para fazer aquelas terras prosperarem. A moça sorriu, um sorriso grande e verdadeiro, e concordou. Ia começar vida nova ali, e ajudar a construir algo bonito em cima dos erros do passado. Os meses seguintes foram de muito trabalho e pouco descanso. Mas era um trabalho bom, que cansava o corpo, mas alimentava a alma. A terra começou a dar fruto, a plantação cresceu verde e forte, o gado engordou. Roberto acordava todo dia antes do sol nascer, saía para o terreiro, respirava o ar fresco da manhã e agradecia por tudo que tinha acontecido. Se alguém tivesse dito para ele, um ano atrás, que ele ia ter terra, que ia ter amigos, que ia ter motivo para sorrir de verdade, ele não ia acreditar. A velha, que agora tinha feito uma cirurgia nos olhos, paga com o dinheiro das moedas de ouro, conseguiu recuperar um pouco da visão. Não era uma visão perfeita, mas ela conseguia ver vultos, cores, luz. Dizia que era um milagre, que nunca imaginou que ia voltar a ver alguma coisa nessa vida. Passava os dias sentada na varanda da casinha, observando o movimento da propriedade, feliz. Num final de tarde, quando o sol estava se pondo atrás da serra, pintando o céu de vermelho e laranja, Roberto e Beatriz estavam sentados na varanda da casa principal, tomando café e comendo bolo de milho. A velha estava ali também, numa cadeira de balanço, meio cochilando. O silêncio era gostoso, cheio de paz. Foi quando Beatriz perguntou uma coisa que Roberto vinha pensando fazia tempo. Perguntou se ele não sentia falta da estrada, da vida de caminhoneiro, daquela liberdade de ir e vir sem ter raiz. Roberto pensou por um momento, olhando para o horizonte, para o sol se pondo. Disse que não sentia falta. Tinha passado tanto tempo achando que a liberdade estava em não ter raiz, em viver rodando pelas estradas sem destino certo. Mas tinha descoberto que a verdadeira liberdade estava justamente no oposto. Estava em ter um lugar para voltar, em ter gente esperando por você, em acordar todo dia sabendo onde está e para onde vai. Beatriz sorriu, concordando. Disse que ela também tinha achado que liberdade era ter dinheiro, poder viajar, estudar fora. Mas tinha descoberto que liberdade era ter coragem de fazer o certo, mesmo quando isso custava caro, mesmo quando isso significava perder tudo que conhecia. E olhando ao redor, vendo aquelas terras prosperando, vendo as famílias felizes, ela sabia que tinha feito a escolha certa. A velha abriu os olhos, olhou para os dois com aquele olhar meio embaçado, mas cheio de sabedoria, e disse baixinho que tinha mais uma visão. Disse que via uma luz forte em volta dos dois, uma luz que indicava coisas boas no futuro. Não quis dar detalhes, disse que o futuro tinha que acontecer naturalmente, sem pressa, sem forçar. Mas garantiu que coisas boas vinham por aí, para o Roberto e para Beatriz. Roberto e Beatriz trocaram um olhar meio sem graça, mas sorrindo. Não sabiam o que o futuro reservava, não tinham certeza de nada, mas tinham esperança. E às vezes, esperança era tudo que a gente precisava. Passaram mais alguns meses. A colheita foi boa, melhor do que esperavam. Conseguiram vender os produtos por um preço justo, tiveram lucro suficiente para investir de volta na terra, comprar mais equipamento, melhorar a infraestrutura. As outras famílias também prosperaram, cada uma cuidando do seu pedaço de terra, trabalhando duro, construindo vida nova em cima das ruínas do passado.
Roberto e Beatriz foram ficando cada vez mais próximos. O que tinha começado como parceria de trabalho foi virando amizade, e a amizade foi virando algo mais. Não aconteceu de uma hora para outra, foi aos poucos, naturalmente. Um dia, Roberto percebeu que não conseguia imaginar a vida sem ela por perto. E ela sentiu a mesma coisa. Não fizeram declarações dramáticas, não teve momento hollywoodiano. Simplesmente foram aceitando aos poucos que tinham encontrado um no outro uma companhia verdadeira. 2 anos depois daquela noite na estrada, quando Roberto tinha salvado a velha, fizeram uma festa grande na propriedade. Era para comemorar tudo: a recuperação das terras, a prosperidade que tinham conseguido, as vidas que tinham sido reconstruídas. Veio gente de todo lugar, de todas as famílias que tinham sido beneficiadas, amigos que fizeram durante aquele tempo todo. Até Tomás veio, trazendo a namorada nova, uma professora bonita da cidade. A festa durou a noite toda. Teve forró pé de serra, comida farta, gente dançando e rindo. Roberto observava tudo daquela varanda onde já tinha passado tanto tempo, sentindo uma gratidão enorme. Olhou para a velha, que estava no meio da festa, cercada de gente, sorrindo daquele jeito dela. Olhou para Beatriz, que dançava com uma das crianças no colo, radiante. Olhou para a terra em volta, verde e fértil, cheia de vida, e entendeu que às vezes o destino precisa de uma mãozinha para acontecer. A velha tinha dado essa mãozinha, tinha usado o dom dela para colocar as coisas no lugar certo, para fazer a justiça acontecer. Mas o resto, o trabalho duro, a coragem de continuar lutando, a decisão de fazer o certo mesmo quando era difícil, isso tinha sido mérito de cada um deles. No fim da festa, quando todo mundo já tinha ido embora e só ficaram eles 3, Roberto, Beatriz e a velha, sentaram na varanda, exaustos, mas felizes. A velha disse que estava na hora dela descansar de verdade agora. Não no sentido ruim, explicou rapidinho ao ver a cara de preocupação dos dois, mas no sentido de que tinha cumprido a missão, tinha honrado a promessa feita ao marido, tinha visto a justiça ser feita. Podia viver o resto dos dias em paz, sabendo que tinha deixado o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. Roberto agradeceu mais uma vez por tudo que ela tinha feito. Diz que ela tinha mudado a vida dele completamente, que tinha dado para ele algo que ele nem sabia que estava faltando. Propósito, raiz, família. A velha ficou emocionada, pegou na mão dele e da Beatriz, e disse que tinha sido um prazer e uma honra conhecer eles dois, ter participado daquela história. Os anos foram passando e a vida foi seguindo seu curso. A velha viveu mais alguns anos, tranquila e feliz, cercada de carinho, antes de se ir dormindo numa tarde ensolarada, sem dor, sem sofrimento. Roberto e Beatriz cuidaram dela até o fim, e quando ela se foi, enterraram ela do lado do marido, num cemitério pequeno da cidade, debaixo de uma árvore grande que dava sombra fresca. Roberto continuou trabalhando na terra, agora com Beatriz sempre do lado. Os dois construíram uma vida bonita juntos, baseada em respeito, companheirismo e amor verdadeiro. Não tiveram filho, a vida não quis dar isso para eles, mas adotaram uma menina, uma criança que tinha sido deixada num abrigo da cidade vizinha. A menina tinha 5 anos quando chegou, assustada, desconfiada, machucada pela vida. Mas aos poucos foi se abrindo, foi aprendendo a confiar, foi descobrindo o que era ter um lar de verdade. Roberto ensinava para ela tudo sobre a terra, sobre plantar e colher, sobre respeitar a natureza. Beatriz ensinava a ler e escrever, contava histórias, cantava canções de ninar. E juntos, os 3 formaram uma família. Não era uma família tradicional, não tinha seguido o caminho que a sociedade esperava. Mas era uma família verdadeira, construída em cima de amor e escolha. E toda vez que Roberto olhava para aquela menina correndo pelo terreiro, rindo, livre, lembrava daquela noite na estrada.
Lembrava da velha amarrada no tronco, da cobra na gaiola, do medo que sentiu. Lembrava de tudo que veio depois, a luta, o sofrimento, as vitórias pequenas e grandes. E agradecia. Agradecia por ter parado naquela noite, por ter feito o certo mesmo com medo, por ter aceitado fazer parte daquele plano maior, porque no fim das contas tinha aprendido a lição mais importante da vida, que fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro, sempre vale a pena. Que a justiça pode demorar, mas chega, que família não é só sangue, é escolha. E que às vezes uma única decisão, um único momento de coragem pode mudar tudo. Pode mudar o destino de uma pessoa, de uma família, de várias gerações. E foi assim que um caminhoneiro solitário, que achava que não tinha nada além de um caminhão velho e uma vida vazia, descobriu que tinha muito mais. Descobriu que tinha história, que tinha raiz, que tinha capacidade de fazer diferença no mundo. E mais importante, descobriu que nunca é tarde demais para começar de novo, para construir algo bonito em cima das ruínas do passado, para plantar sementes de esperança que vão florescer para o futuro.